Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Cláudio, junto com o Ricardo, só não pode derrubar a câmera, vai cantar a música do Padre Germano, para a gente preparar o nosso ambiente. Obrigado, Cláudio, Ricardo. Vamos agora ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Está em Tiago, no capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e de todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação das verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação em si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos que limpassem as mãos, isto é, corrigissem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na sociedade indevassável dos seus pensamentos.
O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é um trabalho para duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. É o que a gente costuma falar, né? Nós estamos aqui falando, né? Falar é muito fácil, vivenciar é muito difícil. Então, nenhum de nós aqui é modelo de santidade e exemplo para ninguém. A gente tem virtudes e temos defeitos, como todo mundo tem. Então, a mensagem é aquela: nós temos que reconhecer os nossos defeitos, e a gente sabe no nosso íntimo. A gente não vai falar para todo mundo, muitas coisas a gente guarda, tem vergonha até de falar, né? E não há necessidade de falar, a necessidade é a gente se modificar, essa é a necessidade. Ninguém precisa se expor ao ridículo ou à crítica, porque vão apontar o dedo, mas também não tem direito de apontar o dedo, porque todos nós temos defeitos. E Jesus não falou lá na passagem: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou pedra, e se é hoje, ninguém vai atirar pedra, e se falar, ninguém vai apontar o dedo, porque todos nós somos imperfeitos. Então a mensagem é modificação íntima. Eu não preciso sair falando para todo mundo quais são os meus defeitos, eu sei quais são. Então, se eu sei que eu tenho essas dificuldades, é lutar a cada dia. É lento como ele falou, não é fácil não, mas é possível para todos nós. Por pior que seja o meu defeito, guardado lá no meu íntimo há 7 chaves, mas eu posso vencer com dificuldade diariamente, lutando, vai chegar uma hora que eu conquistei mais uma virtude. E talvez para mim seja mais importante, mas tem que ter a minha parte. Ninguém vai me transformar numa pessoa melhor se eu não quiser me transformar. Então essa é a mensagem, meus irmãos. Todos nós somos mensageiros de Deus, todos nós estamos aí para servir a obra de Deus, e servimos, basta que a gente queira, com os nossos defeitos mesmo. Deus opera os milagres, entre aspas, através de nós. Mas para isso é preciso que a gente abra o coração, esteja disponível para estender a mão, para acolher aquele que está precisando de nós. E Deus coloca, volta e meia, ou quase todos os dias, uma pessoa no nosso caminho, para que a gente possa ser obreiro de Deus. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer ao Pai por esse dia que conseguimos vencer. Chegamos à noite e Deus, na sua misericórdia, abriu essas portas para nos acolher nesse pronto socorro de almas, porque somos todos enfermos de alma. Podemos estar sadios, fizemos check-up, estamos ótimos fisicamente, mas a nossa alma é doente, meus irmãos. Então, obrigado, Pai, por oferecer a nós essa noite nesse pronto socorro de almas. E obrigado, Pai, por oferecer para nós também essa escola em que vamos aprender ou vamos refletir para pormos em prática os ensinamentos de Jesus, o nosso mestre que deixou tantos exemplos, mas que ainda temos muitas limitações. Obrigado, Jesus, mestre querido. Obrigado, Padre Germano, pela dedicação incansável a essa casa e aos trabalhos dessa casa. E obrigado a toda a espiritualidade amiga, que também trabalham com muito amor e de forma incansável. Que Deus os abençoe e os ilumine cada vez mais, meus irmãos, porque nós precisamos muito do amparo e do auxílio de todos vocês. E pedir à espiritualidade amiga que nessa noite possa envolver com todo amor e carinho a nossa querida irmã Ana Maria, que fará uso da palavra, para que ela possa ser intuída, para que ela possa ser inspirada, para que ela possa trazer a cada um de nós aquela mensagem que nós precisamos ouvir essa noite. E assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, por esse momento abençoado, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E a nossa querida irmã Ana vai trazer para nós o estudo, que é o Natal de Jesus e nós. Isso. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa tão abençoada, né? E que a gente vem com muita alegria, né? Para dividirmos reflexões importantes
que eu costumo sempre dizer que quem aprende mais somos nós, né, Giovana? Nós é que aprendemos mais do que vocês que vêm assistir. Nós que somos os maiores devedores, né, Fábio? Porque aprendemos primeiro para repassar. Bem, essa mensagem, ela é muito importante, né, gente? Porque fala de renovação íntima. E é uma luta que nós estamos fazendo o tempo todo, não é? O tempo todo a gente está fazendo, está indo em busca, né, desse aprimoramento íntimo, né, dessa reforma, principalmente de vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus. E pensando nisso, pensando nessa dificuldade de cada um de nós em vivenciarmos o que Jesus nos trouxe há tanto tempo, com tanto carinho para nós, é que nós vamos refletir nesse mês em que nós temos o aniversário de Jesus, o que representa o Natal de Jesus e nós, né? E nós. Porque nós já temos todo um cabedal de conhecimento da doutrina espírita para compreender exatamente o que essa data significa para nós. Mas será que já vivenciamos esse Natal durante 365 dias em nossas vidas? É uma reflexão para fazermos, né? Porque eu me lembro que outro dia eu assisti uma palestra do Haroldo. Ele falou que se tivesse alguém perfeito para vir à casa espírita fazer um estudo, que não tinha estudo, não tinha, porque não tem, realmente, como o João falou, não tem ninguém perfeito. Aí ele até contou o seguinte: imagina você viver com uma pessoa perfeita em casa, né? Você quer brigar, ela cala a boca, não, eu te compreendo, eu te perdoo, né? O que a gente ia aprender, né? Então isso ia ser um tédio, né? Porque eu não ia ter com quem brigar, eu não ia ter com quem ter parâmetros, né, para o meu comportamento. Então as nossas características, elas são todas parecidas. Não podemos jogar pedra no telhado do vizinho, né? Porque o nosso também é de vidro. Então, na verdade, né, essa reflexão de hoje, ela é basicamente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que fala do Cristo Consolador. Então vamos refletir um pouquinho na chegada de Jesus. Quando Jesus chegou entre nós, vamos imaginar lá na época do seu nascimento, né, que nós estamos pensando muito no nascimento do Mestre, e ele chegou entre nós. A maioria dos povos eram politeístas, a maioria, os próprios judeus, né? Tinha um grupo que já acreditava nesse Deus único, mas aqueles escravizados lá no Egito, eles tinham vários deuses, eles seguiam muitas ideias dali de onde eles eram escravizados. Então a maioria eram povos politeístas. Então a chegada de Jesus, gente, imagine Moisés trazendo aquele Deus que castiga, né? Aquele Deus que está perseguindo. E aí Jesus fala de Deus Pai, Deus Amor. Então ele provocou o quê? Tumulto, né? Provocou tumulto primeiro por trazer o Deus Pai. E as suas palavras, os seus exemplos, porque ele não só falou, mas ele exemplificou para nós. Isso mexeu muito mais com todos. E aí nós vamos encontrar, né, lá no livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 26, dizendo para a gente que o Cristo, inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. E com isso, ele provocou conflitos entre choques de opiniões, também com aqueles que foram escolhidos para seus discípulos. A gente vai ver lá em Boa Nova, de vez em quando, um disputando com outro lugar, né? Porque Jesus não escolheu aqueles perfeitos, escolheu seguidores que já podiam segui-lo, mas que servissem também de exemplo para cada um de nós, que é possível essa renovação íntima, como a página falou, né? É possível
essa obra de elevação de nós mesmos. Achei muito bonita essa fala, exatamente que Emmanuel traz para nós. Fazermos uma obra de elevação de nós mesmos, né? E a gente vai encontrar logo no capítulo 1 do nosso Evangelho, um espírito israelita dizendo assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, estabelecer entre os homens solidariedade e de uma moral que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores. Aí a gente fica pensando, caramba, Jesus chegou a 2023 anos, trouxe as suas palavras, trouxe os seus ensinamentos. Nós tivemos aí um período de trevas, né, em que toda essa mensagem de Cristo foi totalmente alterada, né? E aí a companhia de Jesus foi a que mais matou, foi a que mais perseguiu. E aí nós vamos começar a refletir o quanto que essa humanidade é difícil de aprender, né? Todos nós. Se nós acreditamos na reencarnação, em algum momento aí desses conflitos nós estávamos presentes, porque não é a primeira vez que nós estamos encarnados nesse planeta, né? Então essa necessidade urgente, né, de corrermos atrás do prejuízo, de seguirmos os passos do Cristo e elaborarmos em nós essa renovação íntima, é muito importante, né? E aí ele sabia disso, ele sabia que esses corações, né, eram rudes, eram difíceis de compreender a sua mensagem de amor. E ele, como modelo e guia, ele não ia ser seguido tão facilmente, porque requer de cada um de nós luta, sacrifício, né? As nossas amigas viram lá a história de Joana de Cusa, na época de Jesus, né? Quem se atrevesse a ser cristão à época dele, morria, né? Era crucificado, ia para a fogueira. Por quê? Porque as suas ideias eram revolucionárias. Não tinha nada a ver com a estrutura política, econômica e social daquela época. Mas Jesus, sabendo disso, quando ele foi, um pouquinho antes dele ser preso, ele reuniu os seus apóstolos. O que ele falou? Não se preocupe não, eu vou enviar um consolador para vocês, fiquem tranquilos, né? Não falou com essas palavras que eu estou dizendo, mas João repetiu na íntegra para nós, lá no capítulo 6, quando João falou assim: se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, ele vos enviará um outro consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O que a doutrina faz conosco, né, gente? Exatamente lembrar as palavras do Mestre. E os espíritos mastigaram a ideia para a gente só engolir. Trouxeram cada mensagem, cada explicação da parábola, para que a gente pudesse compreender na íntegra a mensagem de Jesus. E Kardec, logo no item seguinte, ele vai falar exatamente disso, mostrando que a doutrina vem lembrar, olha só, vem lembrar para nós o que o Cristo falou e que na época nós não compreendemos. Lembrar. Isso é tão bom, né, gente? Porque a gente vê lá no Livro dos Espíritos uma questão, né? Não sei qual é o número, porque eu não guardo, mas eu sei que tem uma questão, falando dos profetas, né? Quando Kardec pergunta por que os homens precisam de serem lembrados toda hora, né? É porque ele negligencia, ele se distrai no caminho.
E Deus é tão bondoso que manda de tempos em tempos esses iluminados, né? Para que a gente relembre a mensagem, para que a gente consiga entrar de novo no prumo, no trilho, né? Muitos espíritos dizem que não é a primeira vez que a gente estuda a doutrina. É assim mesmo, a gente precisa de repetir, até que a gente consiga se apropriar dessa mensagem do Cristo. E se a gente observar a nossa vida, esse período de Natal, num período anterior aí que a gente não conhecia a doutrina, era totalmente diferente. A gente priorizava outras coisas. Eu me lembro que quando chegar e ia se aproximando de dezembro, eu tinha muita preocupação de comprar uma roupa nova, um sapato novo, né? De ir ao mercado comprar as coisas que estavam faltando, assim, dar uma mesa mais farta. Hoje a nossa preocupação e a nossa necessidade já é outra, não é verdade? A gente hoje já compreende o Natal como o nascimento de Jesus, uma época em que nós precisamos vivenciar durante todos os dias da nossa vida. Isso é tão bom. Muitas vezes, por exemplo, a deusa, que vocês devem conhecê-la, né? Ela tem um trabalho exatamente no dia 25 de dezembro. Ela atende ao morador em situação de rua, levando ceia de Natal para que eles... E muitas pessoas fazem isso, não é só ela não. Citei o nome dela porque eu conheço. Quantas pessoas, o Fábio trabalha com moradores em situação de rua, sabe o que eu estou dizendo, né, Fábio? E tem essa preocupação. Será que aquele meu companheiro que está na rua, será que aquele que não consegue comprar, né? Então essa preocupação de repartir, essa preocupação com o outro, são palavras de Jesus quando ele nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? É começar a elaborar em nós essa modificação íntima, né? E aí a gente vai dentro, né, desse tema que nós temos aqui no capítulo 6, perceber que Jesus é essa alavanca que Deus nos trouxe, né, nos deu, ou se utiliza para que a humanidade progrida. A maioria dos povos acredita em Jesus, porque o próprio calendário cristão é para a maioria dos povos, não é verdade? A gente tem alguns povos que não seguem esse calendário. E essa figura importante, ela divide a humanidade em antes e depois de Jesus, né? Para a gente perceber essa importância, né? E aí, nesse mesmo capítulo, Kardec, muito inteligentemente, traz para nós aquela primeira mensagem de Jesus, quando ele diz assim para a gente: vinde a mim, vem até mim, todos vós que são aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí ele ainda diz: o meu jugo é suave. Ele usou essa palavra jugo, que é aquela peça, né? O jugo, que é a peça que faz com que o boi ande bem direitinho, ande na linha. É uma peça de madeira que bota 2 bois para eles andarem juntinhos, mostrando para a gente essa submissão à vontade de Deus, né? Essa obediência à lei, que a gente diz que obedece à lei. A gente diz no Pai Nosso que seja feito a sua vontade, não a nossa. Mas quando ocorre algo que a gente está passando e que está doendo, a gente quer mudar a vontade de Deus. Então esse jugo fica pesado, mas ele diz que o jugo é leve. Que o jugo é suave. Por que o jugo é suave? Que quando eu obedeço à lei, obedecendo, me submetendo à vontade do Pai, esse jugo fica suave. E o fardo fica leve. Por que o fardo fica leve? Porque ele tira tudo que é problema da nossa vida. Não é isso, né, Ieda? A gente estava até falando disso, né? Ele não tira as nossas dificuldades. Ele não tira. Agora, a gente vai olhar para aquelas questões problemáticas
com um olhar mais equilibrado, tendo a certeza que não está sozinho. Isso dá um alento para o nosso coração, do tamanho de um bonde, né? Que você vai, caramba, tem muita coisa ali para resolver, mas eu sei que eu não estou sozinho. Então, quando ele fala que o jugo é suave e que o fardo é leve, ele está lembrando para nós que existe uma lei divina, imutável, que não tem como você camuflar, você tem que seguir. Ou você segue, ou você é submisso a isso e você obedece, o problema é teu. Nós vamos sofrer as consequências das nossas escolhas. Aí é a gente com a gente mesmo. Ninguém é obrigado a seguir. Por quê? Se a lei é de causa e efeito, aquele que não está seguindo aquela questão que está dentro da lei, camuflar, não, dá o nosso jeitinho, sofreremos as consequências. Então, o capítulo 6 é um capítulo que eu sempre leio, eu leio muito esse capítulo 6, porque principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida, esse convite de Jesus do Vinde a mim consolou muito o meu coração. Porque quando ele chama, vem até mim, ele está dizendo assim, olha, eu estou aqui disponível, estou do teu lado, não fica sozinha não, eu te ajudo a levar esse fardo aí. De que maneira? Com os seus ensinamentos, mas principalmente com a lei divina. Porque ele também diz para a gente que, para que a gente pegue a nossa cruz e o siga. Ele não fala isso? Ele não fala assim, Ana, vai lá, resolve tudo, fica perfeita, se aperfeiçoa intimamente, depois você vem e me siga. Não, pega a sua cruz, vem de qualquer jeito, capengando, joelho doendo, mas me siga. Porque se eu seguir os ensinamentos do Mestre, se eu colocar no meu coração a certeza de que ele está comigo, o meu fardo vai ser suave, né? O meu fardo vai ser leve e o meu jugo vai ser suave. Eu sempre troco, tá? Mas é assim. Mas dá para entender, né? Dá para entender, né? Dá para entender. Então, esse é o convite com Jesus, né? Então, quando Jesus convida para irmos até ele, é para que a gente possa ser aliviado. E a responsabilidade que ele nos exige é o aprendizado da lei, gente. A lei divina não está lá fora, não. Onde que a lei divina está, gente? Está em nós. Não está? Não está impressa em nós? Então não tem que dizer que a gente não sabia. Ah, eu fiz porque eu não sabia. A gente sabe. Exatamente, a gente sabe, né? Então não dá para camuflar. E aí a gente vai ver lá na Gênesis, no capítulo 1 logo, quando Kardec nos diz o seguinte, que Cristo, né, nos falou muitas coisas, mas por parábolas, que a gente não podia compreender. E essas verdades que ele trouxe através do Consolador, foi num período de maioridade nossa, e que a gente já tinha condição de aprender. Eu me lembro que logo assim que eu comecei a estudar a doutrina, há muitos anos atrás, eu ficava danada com essa tal da parábola do talento. Eu falei assim, como assim? Eu recebi um talento, enterrei, devolvi e eu ainda sou excomungada? Quer dizer, a falta de compreensão das palavras de Jesus. Se eu, muitos anos depois, muitos séculos depois, eu não compreendi a história do talento, imagina quando ele contou essa parábola. Pensa bem. Aí a gente começa a ampliar a nossa mente. Porque um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Segundo as capacidades de cada um. Imagina, se eu recebi 1 e não dou conta, ainda enterro, como é que eu ia receber 5? Então Deus é que sabe das coisas, né? É Ele que é o Senhor das nossas vidas. E quando eu tenho fé em Deus, é porque eu sou fiel a Deus. Quando eu sou fiel a Deus, eu tenho a certeza dos seus desígnios. Eu tenho a certeza de que Ele é o Senhor das nossas vidas. Lembram quando Jesus falou para a gente assim, eu e o Pai somos um. Quando Ele falou isso,
ele era fiel a Deus. Ser fiel, né, é ter a certeza de que ele quer o melhor para cada um de nós. Se ainda não está acontecendo o melhor, porque não está na hora. É porque a gente ia se atropelar, ia fazer pior do que já está fazendo. Então tudo está na medida certa. Olha, isso é uma maravilha quando a gente compreende, porque como o Gilvan falou, a gente vai dar muita topada ainda, os vícios ainda estão presentes. E hoje, quando a gente dá uma escorregada, a gente, caramba, de novo, não era para fazer desse jeito. E aí a gente até se envergonha, né? Eu me lembro que outro dia eu estava fazendo um estudo pela internet e eu estava falando exatamente do Evangelho. E quando a gente está fazendo estudo pela internet, com o WhatsApp ligado, de vez em quando aparece uma mensagem. Aí você fica com o olho lá e cá, né? Aí eu li uma mensagem me dando uma cutucada, sabe? Eu falei, caramba, eu não mereço ouvir isso dessa pessoa, caramba. Sabe aquela história que a gente fala? Aí outra cutucada, eu falei, meu Deus do céu, isso é injusto. Aí comecei a ficar vermelha, sabe? Aí me deu vontade de pegar o telefone e responder. Aí eu falei, respirei fundo, aí falei, não, eu estou fazendo um estudo do Evangelho. E continuei lá no estudo, né? Aí o estudo é 1h30, o que eu fiz? Desliguei o Zap. Primeiro ponto, desliguei do computador o Zap. Falei, acho que alguém buzinou no meu ouvido bem alto, né? Desliga isso que você não está fazendo isso, para que ficar com atenção uma opção de coisa? E aí fiquei ali no estudo. Aí 1h30 acabou, como eu não tinha me alimentado, eu fui comer alguma coisa, aí passou algum tempo, aí quando eu fui responder, aí eu já nem li, porque eu já sabia o que estava escrito, eu falei, sabe que você está certo? É isso mesmo, você está certíssimo. Isso foi ótimo para me chamar a atenção que eu preciso me modificar. Aquela raiva anterior acalmou meu coração e eu não agi no mesmo diapasão. Aí eu falei, acho que eu estou ficando um pouquinho melhor, né? Mas eu sempre consigo fazer isso? Não, gente. Não consigo. Porque a gente é arrogante, a gente é orgulhoso, a gente quer responder na mesma moeda que o outro está nos ofendendo, a gente se sente injustiçada, ofendida, e aí não quer ficar por baixo, eu é que tenho razão, né? Então eu fiquei muito feliz com esse episódio, mas vocês veem que eu só tenho esse para contar, né? Então não são muitos, né? Não são muitos, né? Então eu fiquei feliz por mim mesma, eu falei, puxa, como eu estou me esforçando, né? E é assim que a gente precisa fazer, gente. É um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez você olhando para você mesma, você fazendo essa construção nova. E é esse o convite do Mestre Jesus, para que a gente se modifique, né? Para que a gente faça diferente. E aí a gente vai ver Jesus ainda, esse ser tão especial, ele dizendo para nós lá adiante, tá? Ele vem nos convidar no item 6 do capítulo 6, item 6 do capítulo 6, ele diz assim, vinde a mim, porque eu venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Eu venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Olha, gente, compreendeu o que a gente veio fazer aqui. Eu não vim passear, eu vim me aprimorar. Então a gente tem dois caminhos, ou a gente vence ou a gente aprende. Nunca perdemos. Ou a gente vence ou a gente aprende. Porque se a gente se sentir perdedor, a gente não caminha, né? Então se eu ainda não conseguir vencer as minhas imperfeições, eu vou aprender com elas e vou me tornar uma criatura melhor com os ensinamentos do Mestre. E aí, ele diz ainda no item 7, eu sou o médico das vossas almas e trago o remédio necessário para curar as suas feridas. Se ele é o remédio, é porque eu preciso vivenciar os seus ensinamentos. E nada melhor para a gente começar nesse período em que ele está mais próximo de nosso planeta. Nesse período em que nós
lembramos do seu nascimento, que nós lembramos da sua estada entre nós. Então, a gente sempre precisa pensar no Natal de Jesus como esse Natal de confraternizar, esse Natal de abraçar, esse Natal de perdoar, esse Natal de estarmos juntos, né? Não precisa ter um peru à mesa, coisa gostosa, não precisa. Precisa estarmos em paz conosco mesmo e com todos aqueles que a gente ama. Isso é o mais importante. Por quê? Que a gente às vezes faz, eu quase sempre faço essa reflexão. Nós somos reencarnacionistas, né? E por que lembrar nascimento de Jesus? Por que lembrar dessa estada dele entre nós? Exatamente porque a sua presença, ela nos traz uma impulsão, uma forma de renovação, de amor ao próximo, né? De querer estar juntos. Vocês já perceberam que todo mundo fica de bem no Natal? Você vai ao mercado, Feliz Natal, né? Olha que ambiência boa. Seria tão bom se todos os dias do ano, né? Muitos de nós já temos esse hábito. Entra no ônibus, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como é que o senhor está, né? E essa preocupação de relacionar-se melhor no trabalho, porque no Natal tudo fica bem, obrigado. Dizem que é por causa do 13º, mas não sei. Do jeito que ele está tão pouco, não deve ser mais, né? Mas assim, a questão desses relacionamentos com qualidade, desse amor ao próximo. Então, a vinda de Jesus entre nós, né? Isso está num livro de Emmanuel. Ele diz pra gente que os espíritas estão aprendendo a solidariedade humana com esses espíritos. E as mensagens inúmeras que eles nos enviam vão nos sugerir a prática do bem, né? E acerca desse verdadeiro sentido do espírito de Natal. Lembrando o que o apóstolo Paulo nos disse lá em Coríntios, que ele disse: quem está em Cristo, nova criatura é, né? Então, o Natal de Jesus e nós é para lembrar essa forma de ter essa solidariedade, esse amor ao próximo e a prática do bem. A gente lá na nossa casa faz todo ano, né? Até ela me perguntou, né, Rose? Nós distribuímos bolsas de Natal, acho que vocês fazem também, né? Bolsa de Natal para os nossos companheiros, que assistidos somos nós, né? Eles não são nada assistidos. Aqueles que vão à nossa casa em busca das bolsas, né? E aí a gente tem 173 crianças para apadrinhar. Se vocês verem como é rápido essa distribuição, é disputa. Quando você procura, já não tem mais ninguém, porque todo mundo apadrinhou. Olha que maravilha, gente. Eu fico tão feliz, vai ser sábado agora a distribuição. E aí a gente fica muito feliz, porque é uma época em que a gente se preocupa com aquele que não vai receber uma roupa nova, um presente, né? Alguma coisa que a gente, nesse dia, para dar alguma coisa nova, né? Então é essa solidariedade que esse espírito de Natal nos traz e nos lembra, para que a gente possa começar essa renovação íntima, né? E nós temos uma mensagem que é lá do livro Pontos e Contos, Ante o Cristo Consolador, que ele faz alguns questionamentos para nós sobre a doutrina espírita, que a gente vai provar a existência da alma, que a gente vai provar que existem espíritos lá conosco na casa espírita através da mediunidade. A gente vai provar uma série de questões, porque muitos espíritas, eles vivem em função da fenomenologia, quer dizer, das comunicações espíritas. E esquece do fundamento mais importante, que é o ensinamento de Jesus para nós fazermos a nossa renovação, né? E aí ele pergunta, depois ele diz assim para a gente: para que isso tudo, né? Se é o espiritismo sem cristianismo. Por quê? Porque dessa forma
A doutrina é apenas empresa intelectual destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Então, gente, não adianta eu ser o melhor médium, ter todos os fenômenos, sou psicógrafo, sou psicofônico, sou isso, sou aquilo, conheço todas as questões do Livro dos Espíritos, mas se eu não me renovo, se eu não vivencio esse Natal de Jesus em mim mesma, eu não estou fazendo muita coisa. Eu tenho uma amiga, né, tenho até vários amigos, né, que estudam a doutrina para se intelectualizar, porque estuda a ciência. Ótimo! Ela está fazendo isso, um dia ela vai despertar. Um dia nós vamos despertar. Isso aí joga fora? Não, de jeito nenhum. Aquele que estuda só o fenômeno. Kardec falou isso lá no Livro dos Médiuns, que existem 5 tipos de espírito. E existe aquele que é o espírita cristão. E é o que a gente está se esforçando para ser. Né? Nós todos estamos nos esforçando para sermos esse espírito cristão, olhando o nosso entorno, mas principalmente renovando a nós mesmos, né? É preciso, então, como diz a própria mensagem, né, que nós estamos falando, é preciso, então, que eles aqui, que cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer um dia, tá? Então, por assim, é muita loucura você querer reformar o mundo e fazer com que Cristo nasça em todos os corações. Às vezes a pessoa fala de Jesus como se ele estivesse lá e a gente aqui. Não é isso, ele está aqui conosco. Ele não se afastou da gente. E isso é muito importante a gente lembrar, né? E é preciso, então, a gente refletir nessa situação, nessa ideia em que... Estou tudo atrapalhada aqui. Ah, já achei. E a gente vai ver, lá na Associação Médica Espírita, o nosso querido Bezerra, falando uma mensagem que eu tirei um pedacinho dela, que eu achei tão bonita, que ele diz assim: raia uma madrugada nova em que a ciência e a religião dão-se as mãos em benefício da criatura humana. Amanhece dia novo para a sociedade terrestre, cansada de sofrer, voltando-se para Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, a fim de transformar o mundo de provas e expiações em um planeta de regeneração. Já não é possível postergar o surgimento desses gloriosos dias, porque o Consolador que Jesus prometeu encontra-se na Terra. E aí ele se encontra para arrancar pela raiz os fatores que levam ao desespero e à alucinação. Não apenas para enxugar as lágrimas, mas também para extirpar as causas das problemáticas aflições das criaturas. Bonita essa mensagem que ele trouxe, lembrando para a gente que essa figura de Jesus, que muitas pessoas lembram só no dia de Natal, e aí ele veio exatamente para acalmar os nossos corações, extirpar essas misérias humanas, né? E nos auxiliar nessa renovação íntima. Então esse Natal de Jesus e nós não é para ser lembrado em dezembro, é para ser lembrado 365 dias no ano. Isso volta a repetir. Bem, eu adoro esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, esse livro Antologia Mediúnica do Natal. Esse livro é muito interessante, que nos traz várias mensagens sobre o Natal de Jesus, sobre algumas coisas muito importantes. Tem uma mensagem que fala de Jesus e os homens, que ele vem explicando para a gente, é uma mensagem do irmão X, que ele vem explicando para a gente que muitos homens ainda não acreditam em Jesus, a gente sabe disso. Muitos acham que Jesus tem que resolver todos os nossos problemas, que ele veio para solucionar os problemas da humanidade. Enfim, ele traz cada situação
que os homens compreendem a mensagem do mestre. E aí, no meio da mensagem, ele faz um questionamento. Como podemos conhecer os homens que estejam realmente no caminho certo? Quer dizer, compreendendo Jesus. Aí ele fala assim, recordando as palavras do mensageiro divino, do divino mestre. Aquilo que eu já falei. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os que transitam na estrada real da redenção revelam-se por semelhantes atitudes sem embargo de seita a que pertence. Viu por que eu estou aqui hoje? Porque se eu não pego a minha cruz e sigo aquele meu compromisso de divulgar a mensagem de Jesus, eu não estou de forma alguma agindo de maneira clara. Eu estou camuflando aquilo que eu estou divulgando. Compreendem? Então essa é a necessidade que a gente tem de compreender que o mestre, trazendo a mensagem, ele não nos convidou ao trabalho depois de solucionar as nossas dificuldades. Ele convidou junto. Vamos junto. Porque a cada vez que a gente renova isso no nosso coração, porque eu estou falando para vocês, mas antes eu estou falando para mim mesma. Você se fortalece e você consegue compreender esse jugo e esse fardo. E aí você segue com passos mais seguros. Vamos experimentar, gente, o mês de dezembro, vivenciar esse Natal de Jesus. Esse convite que esse amoroso mestre nos faz, né? E para concluir aqui o nosso raciocínio, tem uma página muito linda, que é a página 45, que fala do Natal do apóstolo. Todo mundo sabe que os apóstolos sofreram perseguições, foram martirizados, foram mortos. O único que morreu de morte natural foi João de velhice, né? Os demais, Tiago, coitado, corria, tinha medo, né? Pedro, todos eles, né, foram muito sofridos. E aí, essa página conta a história de Pedro. Quando Pedro, já passando dos seus 80 anos, ele foi perseguido e preso e chegou a sua hora de ser martirizado. Todo mundo sabe que ele também foi crucificado. Inclusive, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele não tem a envergadura, ele fala isso, né? De morrer como Cristo, né? Pedro aprendeu muito, porque quando ele negou Jesus 3 vezes, ele não desistiu, ele continuou no trabalho, ele fez curas, ele continuou lá na casa do caminho, né? Então a gente percebe esse apóstolo vigoroso que não entregou os pontos, ele continuou na luta. Eu errei, mas eu vou recomeçar, eu vou modificar isso aí, vou seguir em frente. Então a história conta que Pedro foi seguindo ali açoitado, né? E o Aniceto, que era um dos soldados que o prendeu, ia excomungando, chamando de bruxo, com o chicote, né? Marcando a sua pele. E ele foi seguindo ali vigoroso, né? E chegou até o lugar do martírio. E quando ele chega ao lugar do martírio, né? Ele começou a refletir. Aquela hora em que ele sabe que vai morrer, né? Aí ele começou a refletir na boa nova, na luta de divulgar essa palavra de Jesus, né? Hoje é fácil a gente estar aqui falando de Jesus, né? Ninguém vai entrar ali para prender a gente. Na época da minha mãe prendia, né, Juba? Por que tem aquele caderno listagem lá de presença? É isso, que a polícia ia em cima daqueles nomes, sabiam? Perseguia, né? Fechava o centro. E aí ele fala assim, essa boa nova, essa divulgação, precisa de servidores robustos, e eu estou pedindo ao Cristo que envie esses obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Nessa hora que Pedro fez essa rogativa, ele pediu a Jesus
que outros trabalhadores como nós, que são os trabalhadores da última hora, viessem a divulgar a doutrina cristã, como cartas vivas, como Paulo falou. É isso que ele está fazendo, essa rogativa, na hora que ele estava sendo lá açoitado. Ele fez esse pedido. E ele continuou pedindo lá. Ele começou a ver o lago de Genezaré, começou a ver aqueles dias bonitos, a sua pesca, né? A hora em que Jesus repartiu o pão, sabe? Naquela hora agonizante ali, ele revivia o Cristo e aqueles momentos felizes que ele passou junto de Jesus e a sua mensagem preciosa na sua vida, para que ele ganhasse forças para seguir a sua caminhada de tortura, de morte violenta, né? E ele foi. Ele ainda diz aqui, para servir para ele de consolo e de esperança, né? E aí ele foi, recebeu o golpe final e sentiu um sono, sentiu uma brisa e partiu para o mundo espiritual. Chegando ao mundo espiritual, ele viu uma presença próxima, né? E qual não foi a sua surpresa? A presença de Jesus ao seu lado, né? Jesus veio acolher o tão querido amigo Pedro, né? E aí Jesus o recolheu e ele, espantado, ele achou que ele não tinha o direito. Aí ele, mestre, e inclinou-se para beijar o chão. E Jesus levantou Pedro, pegou-o nos braços, como uma criança frágil, e seguiu com Pedro para que cuidasse do seu espírito. Recolheu Pedro ficou durante muito tempo sendo cuidado, né? A gente sabe que não é assim, não são todos que têm uma libertação sem essa perturbação. E ele foi cuidado das suas feridas ali com Jesus, até que depois de algum tempo, Jesus levanta, deixa Pedro lá, né, onde ele estava. Aí Pedro diz assim, Senhor, aonde vais? E aí Jesus fala assim, fique aí, Pedro, porque enquanto houver um gemido da terra, não me será lícito repousar. Gente, que palavra bonita. Então, Jesus é esse trabalhador incansável, que não está repousando, está junto de nós o tempo todo, tá? E aí Pedro, né, não ficou para trás, né? Levantou e eu vou com o Senhor. Aproveitou a oportunidade, né? Aí eu fiquei pensando, quando eu li essa mensagem, falei, será que se eu tivesse no lugar do Pedro, né, visse o meu anjo da guarda, né, que eu não podia ver Jesus, mas como que eu visse o meu anjo da guarda, eu vou trabalhar, né? E eu dissesse assim, não, peraí, eu vou também, né? E aí Pedro foi junto com Jesus. E aí quando eles chegaram no planeta, estava no período do nascimento de Jesus. Os homens estavam dando glória a Deus nas alturas, né? E aí as pessoas estavam ali refletindo em torno da manjedoura, né? E estava um período natalino. E Pedro continuou ali com Jesus acompanhando, até que Jesus chamou a sua atenção. Pedro, tem alguém te chamando. E aí ele disse assim, mas quem, mestre? Aí ele apurou a sua atenção e percebeu que o Aniceto, aquele que deu o último golpe, estava à sua procura, porque o seu filho estava agonizante e ele tinha certeza que Pedro podia curá-lo. E aí Jesus olhou para Pedro e não falou nada. E aí Pedro virou para Jesus e disse, esse é o meu Natal, de auxiliar aquele que me maltratou, mas que está com o coração sofrido, precisando de um consolo para que seu filho sobreviva. E ele foi lá e curou o filho do Aniceto. Quando houve a cura, o Aniceto se ajoelhou e disse, glória a Deus nas alturas, e a esse apóstolo abençoado que trouxe a paz para os meus corações. Então, gente, que possamos, nesse dia ou em todos os dias da nossa vida, trazer essa paz para os corações daqueles que caminham conosco.
Não importa se é amigo ou inimigo, não importa se nos fez o mal ou o bem, porque foi isso que Jesus falou, para a gente amar até o nosso inimigo. Então, a reflexão que nós trouxemos nessa noite abençoada é exatamente do sentido do Natal para cada um de nós que já conhecemos a mensagem bendita de Jesus nas nossas vidas, para que a gente pegue a nossa cruz e siga, tá? Tá na hora, Giovana? Então, que Jesus nos abençoe, tá? Que o nosso Natal seja de muita paz, que a gente possa renovar as nossas atitudes, renovar as nossas mentes, né? E renovar o nosso íntimo, porque é um momento de renovação mesmo. A gente já está saindo do prejuízo, começando agora. Muito obrigada, gente. Que a paz esteja entre nós sempre, né? Tá? Obrigada. Obrigado, Ana, pela mensagem, né? E aí, vou pegar um gancho aí do orador, nosso companheiro falou na outra palestra, né? O Natal é hora da gente reunir a família, né? E aí tem aqueles que a gente tem problema com eles. Então Jesus está nos convidando a essa oportunidade. Ah, mas vai estar lá também, como é que eu vou fazer? Vai lá e se reconcilia com ele, é o momento, né? Jesus está te convidando. Então é uma oportunidade a mais que a gente não se procura, porque tem problema, ele vai te procurar para te pedir desculpa ou para apaziguar, nem a gente também não procura. Então vai se encontrar, é um momento abençoado, que Jesus vai estar lá, ajudando a gente se a gente tiver com o coração puro para recuperar essa paz nessa caminhada enquanto espírito. Então, vamos partir para a nossa segunda parte. Aos irmãos que vão estar em casa assistindo, que Deus abençoe.